Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal Cálculo Além do Limite. Esta aqui é a nossa oitava aula do treinamento para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, a OBA, de 2021. Nesta aula, estaremos dando continuidade à nossa discussão sobre a Terra. Esta será a nossa última aula sobre a Terra, na verdade. E nela iremos falar sobre alguns outros tópicos bastante relevantes e que têm bastante importância para a prova da UBA. Iremos falar um pouco sobre a translação e a rotação terrestres, um pouco mais detalhadamente, certo? Depois, nós iremos falar sobre algumas latitudes bastante importantes que você deve saber para a prova. E, por último, iremos falar sobre o tópico mais importante dessa aula, que são as estações do ano. Estas que vocês com certeza já conhecem, mas vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre elas também. Tudo bem? Então vamos lá para a aula de hoje. Vamos começar então pelo movimento de translação da Terra. Na nossa segunda aula sobre planetas rochosos, nós falamos um pouco já sobre isso. Tudo bem? Mas aqui eu vou dar uma ênfase maior no movimento de translação da Terra. Então, este é um movimento elíptico ao redor do Sol, que o possui como um de seus focos. Então temos aqui a imagem, ó. Vejam que essa é uma trajetória elíptica, ou seja, é uma trajetória que vocês podem pensar de uma certa maneira como se fosse uma circunferência, só que um pouco mais achatada, estão vendo? Ó? Um pouco mais achatada. O Sol aparece como um dos focos dessa elipse. Isso vocês veem mais em matemática, tudo bem? Mas somente guardem que o Sol é um dos focos desse movimento elíptico. Tudo bem? Bom, ela tem uma duração de aproximadamente 365 dias e 6 horas, que caracteriza um ano terrestre. Devido ao caráter de sua órbita, em certo momento a Terra se encontra no afastamento máximo em relação ao Sol, que se chama afélio. Então essa é uma informação bastante importante para vocês guardarem, tudo bem? Então temos aqui, ó, que nesse movimento de translação da Terra, vai ter um momento que ela vai estar mais distante do Sol. E esse ponto damos o nome de afélio. É o ponto mais afastado do Sol, afélio. Tudo bem? Ele ocorre aproximadamente no dia 4 de julho, mas tem algumas pequenas variações, tudo bem? E nesse ponto, a Terra está a aproximadamente uma distância de 152 milhões de quilômetros, certo? E em outro momento, a Terra se encontra em proximidade máxima em relação ao Sol. E a este ponto, damos o nome de periélio. Tudo bem? Então, temos aqui que o periélio ocorre aproximadamente no dia 2 de janeiro, tendo algumas variações a cada ano. E neste ponto, a Terra se encontra a uma distância de aproximadamente 147 milhões de quilômetros do Sol. Tudo bem, pessoal? Então, este é o ponto de maior proximidade entre a Terra e o Sol. E deixei uma observação bastante importante, e ela se refere a algo que vários estudantes tendem a confundir, tendem a entender um pouco erroneamente este tópico. Ó, as estações de verão e inverno não se devem ao fato de a Terra ora estar no seu afélio, no ponto mais distante, e ora em seu periélio, no ponto mais próximo em relação ao Sol, tudo bem? Então, não quer dizer que, por exemplo, a Terra estar no periélio, no seu ponto mais próximo em relação ao Sol, ela vai estar no verão. Não, isso não tem nada a ver, tudo bem? Da mesma forma que não faz sentido falar que por a Terra estar no afélio, ela estará no inverno. Isso não faz o menor sentido, tudo bem, pessoal? Tanto que temos a nossa atmosfera, e como vimos, certo, que ela regula a nossa temperatura, permitindo que
essa diferença na distância não tenha quase impacto algum, tudo bem? Mas iremos falar sobre o que causa essas estações do ano ao final da aula. Bom, então vamos dar continuidade. Vamos falar agora sobre o movimento de rotação da Terra. Este é um movimento que a Terra realiza ao redor de seu eixo de rotação, como vimos na nossa aula sobre planetas rochosos. Ela tem uma duração de aproximadamente 24 horas, um dia terrestre. E aqui é a informação mais importante e que servirá de base para o que falaremos daqui a pouco. Olha, presta atenção. A inclinação do eixo de rotação terrestre em relação à reta que é perpendicular ao plano da sua órbita é de 23,5 graus. Então vamos aqui à imagem. Bom, esta linha aqui, ó, ela é o plano da órbita terrestre, tudo bem? Bom, este aqui é o eixo de rotação da Terra. Então ela está girando aqui nesse sentido de oeste para leste, lembrem-se. Tudo bem? E desse plano de rotação, desse plano de translação terrestre, nós tiramos aqui uma reta vertical e perpendicular a ele. Tudo bem? E entre esta reta e o eixo de rotação, temos uma angulação de 23,5 graus. Certo, pessoal? Bom, então, guardem essa informação que utilizaremos ela daqui a pouquinho. Bom, agora vamos falar sobre os paralelos notáveis da Terra. Por conta da inclinação de 23,5 graus do eixo de rotação terrestre, que acabamos de ver, temos 4 paralelos que merecem maior atenção, e são eles: o Trópico de Câncer, que é o trópico 23,5 graus norte. Então temos ele aqui ó, na imagem, Trópico de Câncer, 23,5 graus norte, ou também 23 graus e 27 minutos. Vocês também podem encontrar assim. E o Trópico de Capricórnio, que é o trópico de 23,5 graus sul. Então temos aqui, ó, no hemisfério sul, o Trópico de Capricórnio. Tudo bem? Bom, e esses trópicos, essas latitudes, determinam o intervalo no qual o Sol se encontra a pino. Essa informação é muito importante, aparece quase todo ano na prova da UBA. Então presta atenção. Ó. O Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio determinam o intervalo no qual o Sol se encontra a pino. Ou seja, o intervalo no qual o Sol pode ser encontrado a 90 graus em relação a um ponto na Terra. Tudo bem? E esse ponto está aqui, ó, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, que determina a zona intertropical, mas que falaremos daqui a pouco. Bom, então, entre essas duas latitudes, 23,5 graus norte e 23,5 graus sul, durante o ano todo, o Sol poderá incidir perpendicularmente aqui, ó. Tudo bem, pessoal? Ele poderá incidir perpendicularmente para alguma pessoa que estiver dentro dessa área aqui. Então, por exemplo, quando for meio-dia, vamos supor que a pessoa está nesse ponto aqui, dentro da zona intertropical. Quando for meio-dia, ela verá o Sol acima da cabeça dela, exatamente acima, lá no alto, certo? Formará um ângulo de 90 graus entre a superfície da Terra e a posição do Sol, certo? Essa linha que une a cabeça da pessoa ao Sol, vamos dizer assim. Tudo bem? Então, somente nessa região, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, que podemos encontrar o Sol a 90 graus durante o ano. Tudo bem? Bom,
Espero que tenha ficado claro. Agora vamos falar sobre outras duas latitudes bastante importantes, que são elas o Círculo Polar Ártico, que é a latitude de 66,5 graus norte, como podemos ver aqui, ó, está aqui em cima, no hemisfério norte do Círculo Polar Ártico. E temos também o Círculo Polar Antártico, que é a latitude de 66,5 graus sul. Então vamos aqui no hemisfério sul, ó, podemos encontrar o Círculo Polar Antártico. Bom, e eles são paralelos ou latitudes, lembre-se que são o mesmo nome para uma mesma coisa, ou são nomes diferentes para uma mesma coisa, na verdade. Eles são paralelos nos quais o Sol incide ou não incide durante 24 horas nos dias de solstício. Iremos falar sobre o que é um solstício daqui a pouco, no próximo slide, tudo bem? Mas guardem esta informação. Ó. O Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Eles determinam as regiões aqui, ó, na zona glacial antártica e a zona glacial ártica. Nessas regiões, quando houver solstício, seja ele de verão ou de inverno, então o Sol poderá incidir ou não incidir durante 24 horas. Durante o dia inteiro haverá Sol ou não haverá Sol nessas latitudes e atrás delas aqui, ó, mais para baixo ou mais para cima. Tudo bem? Mas falaremos sobre isso daqui a pouco, um pouco mais. Bom, esses paralelos também definem as zonas térmicas da Terra. São elas a zona intertropical, que é a zona que se encontra entre os trópicos, Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. Temos as zonas temperadas, e no hemisfério norte temos a zona temperada do norte, que se encontra entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. No hemisfério sul, temos a zona temperada do sul, que está entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. E nas zonas glaciais, temos aqui no hemisfério sul a zona glacial antártica, abaixo aqui do Círculo Polar Antártico, e no hemisfério norte temos a zona glacial ártica, que está em latitudes acima da latitude 66,5 graus, que é o Círculo Polar Ártico. Tudo bem, pessoal? E temos que a zona intertropical é a zona mais quente do planeta, pois quanto mais próximo do Equador, maior tende a ser a incidência dos raios solares em uma menor área superficial. Tudo bem? Então teremos aí bastante energia sobre uma mesma área, uma área menor, fazendo com que a temperatura fique maior do que ficaria em outras áreas. Tudo bem? Nós veremos isso daqui a pouco também. Bom, e nas zonas temperadas, temos que a temperatura é um pouco mais baixa, principalmente chegando aqui no Círculo Polar Ártico. E nas zonas glaciais, a temperatura é extremamente baixa. Temperaturas abaixo dos 0 graus, podem chegar até a menos 60 graus Celsius, assim, principalmente aqui na zona glacial antártica. Bom, tudo bem, pessoal? Então, vamos aqui para o tópico mais importante da nossa aula de hoje, que são as estações do ano. Esse fenômeno ocorre justamente devido à inclinação que o eixo de rotação terrestre apresenta em relação ao plano de sua órbita, o que faz com que cada hemisfério receba quantidades diferentes de energia solar ao longo do ano. Então, como eu tinha comentado no nosso slide sobre a translação da Terra ao redor do Sol, não é porque a Terra está mais próxima do Sol ou mais afastada dele que ela estará no verão ou no inverno. Tudo bem? Isso não tem nada a ver. As estações do ano ocorrem devido àquela inclinação de 23,5 graus do eixo de rotação terrestre com aquela linha perpendicular ao plano da órbita.
Lembre-se que eu falei que ela seria bastante importante. Então é isso que define as estações do ano. Vamos ver um pouco melhor isso aqui. Olha, as estações do ano são verão, outono, inverno e primavera, como vocês já devem conhecer, certo? Ocorrendo nessa ordem de sucessão. Então, temos primeiro outono, temos primeiro o verão, depois o outono, depois o inverno e depois a primavera. Eles seguem sempre essa ordem de sucessão. Bom, os eventos que darão início a cada estação são chamados de solstícios, e os solstícios podem ser de verão ou inverno. Os solstícios ocorrem quando o Sol está paralelo ao Trópico de Capricórnio ou ao Trópico de Câncer. Tudo bem, pessoal? Então, falaremos um pouco sobre isso aqui na imagem, já já. Já os equinócios podem ser equinócios de primavera e outono e ocorrem quando o Sol está paralelo ao Equador. Bom, e as estações nos hemisférios norte e sul são sempre opostas. Então, por exemplo, se aqui hoje é outono, lá no hemisfério norte é primavera. Se aqui fosse verão, no hemisfério norte seria inverno. Tudo bem? E vice-versa. Se no hemisfério norte fosse primavera, aqui seria outono. E se no hemisfério norte fosse verão, aqui seria inverno. Tudo bem, pessoal? Então agora vamos aqui à imagem para que vocês possam compreender um pouco melhor o que estou dizendo aqui. Bom, vamos pegar, por exemplo, aqui a partir de dezembro. Bom, então temos aqui que aproximadamente entre os dias 21 e 22 de dezembro ocorre um solstício. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que neste período aqui, isso quer dizer que entre um desses dias, os raios solares estarão incidindo perpendicularmente em um dos trópicos. Tudo bem? E temos que esse trópico será o trópico de Capricórnio. Olha, o Sol vertical na latitude 23,5 graus sul. Como vimos, esse é o trópico de Capricórnio. Tudo bem? Então, podemos ver aqui que a região, que o hemisfério sul está recebendo maior quantidade de energia solar. Percebam, olha. E, consequentemente, estará dando início ao verão no hemisfério sul. Então, podemos falar que aqui é um solstício de verão no hemisfério sul e um solstício de inverno no hemisfério norte. Tudo bem, pessoal? Bom, agora, passando aqui mais ou menos 3 meses, temos o equinócio. O equinócio seria uma distribuição igual de energia solar entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Então perceba que nenhum dos dois hemisférios está recebendo maior quantidade de energia solar. Ambos estão recebendo a mesma quantidade de raios solares, olha. Isso acontece entre os dias 21 e 22 de março, geralmente. E o Sol está vertical no Equador. Tudo bem? Então, por isso, ambos os hemisférios recebem a mesma quantidade de energia solar. Bom, e esse equinócio é um equinócio de outono no hemisfério sul, pois depois do verão temos o outono, percebam. E como aqui no hemisfério norte era inverno, teremos aqui que no hemisfério norte será um equinócio de primavera, pois quando em um hemisfério temos uma estação, no outro hemisfério teremos a estação oposta, como comentamos anteriormente, certo? Bom, então passados mais 3 meses, teremos aqui mais um solstício. Percebam que esse solstício ocorreu 6 meses após esse, tudo bem? E ele ocorre geralmente entre os dias 21 a 22 de junho. E é quando o Sol está vertical
os raios solares se incidem perpendicularmente na latitude 23,25 graus norte, que, como vimos, é a latitude do Trópico de Câncer. Olha, eu vejo aqui nessa imagem, ó, Trópico de Câncer. E temos ele aqui, ó. Estão vendo? Ó, os raios solares incidindo perpendicularmente no Trópico de Câncer. Isso significa, ó, que temos mais raios solares incidindo no hemisfério norte do que temos no hemisfério sul, ó. Percebam. Tudo bem? E aqui, por estar incidindo perpendicularmente, teremos uma área menor que recebe maior quantidade de raios solares, fazendo com que esquente mais nesse lugar. Então teremos aqui o solstício de verão no hemisfério norte. E no hemisfério sul, como estamos recebendo raios solares um pouco mais difusos, vamos dizer assim, está dando início ao solstício de inverno no hemisfério sul. Tudo bem? Bom, e passado mais 3 meses, teremos mais um equinócio. Então, este equinócio ocorre 6 meses após o outro. Bom, ele ocorre aproximadamente entre os dias 22 e 23 de setembro. E ocorre quando o Sol e os raios solares incidem perpendicularmente no Equador. Incidem na vertical, no Equador. Tudo bem? Então é a mesma ideia que vimos aqui. Ambos os hemisférios estão recebendo a mesma quantidade de energia solar. Tudo bem? Bom, e passado algum tempo, umas 3 meses, voltamos novamente a ter um solstício. E vai ser, de novo, solstício de verão no hemisfério sul e de inverno no hemisfério norte. E aqui cabe destacar que neste equinócio, né? Bom, temos aqui que no hemisfério norte era verão. Então, depois do verão, vamos ter outono no hemisfério norte e primavera no hemisfério sul, pois a primavera antecede o verão do hemisfério sul, que será entre os dias 21 e 22 de dezembro, como já vimos. Tudo bem? Bom, agora eu vou fazer aqui mais um comentário sobre o que eu tinha falado anteriormente, sobre a incidência a pino do Sol entre a região, aqui na região intertropical. Então, temos aqui que em dezembro o Sol está incidindo perpendicularmente no Trópico de Capricórnio, certo? Bom, temos que entre esses 3 meses o Sol vamos dizer assim, ele vai subindo aqui, ó, pela nossa percepção, certo? Ele está subindo, indo para o hemisfério norte, olha. Então ele vai incidir perpendicularmente em toda essa região aqui, ó. Toda essa região, algum desses pontos, em algum dia do ano, vai perceber que o Sol vai estar a pino. O Sol vai estar a pino nessas regiões aqui, ó, entre o Trópico de Capricórnio e o Equador. Tanto que 3 meses depois, o Sol está incidindo perpendicularmente no Equador. E aqui a mesma ideia. Nesses 3 meses, o Sol vai indo um pouco mais para cima, sim, de acordo com o observador na Terra. Ele vai subindo aqui, ó, incidindo perpendicularmente aqui, depois aqui, aqui, até incidir perpendicularmente no Trópico de Câncer, ó, como vemos aqui, que é o outro solstício. E daqui para cá, o Sol, vamos dizer assim, ele começa a descer novamente. Então ele vai incidindo perpendicularmente em toda essa região aqui, até chegar no Equador, incide perpendicularmente na linha do Equador, e vai descendo um pouco mais de latitude, até incidir perpendicularmente na linha do Trópico de Capricórnio novamente. Tá bom, pessoal? Então essa é a ideia do Sol a pino na região intertropical do nosso planeta. Tudo certo? Bom, e o outro comentário que eu tinha falado, que era sobre os círculos polares, certo? Bom, sobre a questão de ficar 24 horas ou recebendo o sol o dia inteiro, ou não recebendo sol durante o dia todo. Bom, vamos pegar, por exemplo, esta imagem aqui, ó. Bom, aqui, como eu disse, é verão, é início do verão no hemisfério sul, e é o solstício.
Ó, como podemos ver, por exemplo, aqui no hemisfério norte, ó, esse é o Círculo Polar Ártico, como vimos. Podemos ver, ó, que não há nenhuma luz incidindo sobre essa linha e nem no Polo Norte, ó, toda essa região aqui. Aí o que acontecerá? A Terra irá continuar fazendo seu movimento de rotação, certo? E durante 24 horas, ó, podemos meio que esta linha aqui, ó, será tangente ao Círculo Polar Ártico, não havendo assim nenhuma luz incidindo no Polo Norte. E isso ocorrerá durante 24 horas, então será um dia inteiro sem luz alguma. E o oposto ocorre aqui no hemisfério sul, lá no Polo Norte, no Polo Sul. Tudo bem? Aqui teremos que o Sol irá incidir durante 24 horas inteiras, então será um dia inteiro de Sol, ocasionando o que chamam de Sol da meia-noite, pois o Sol estará incidindo o dia inteiro aqui no Polo Sul, abaixo do Círculo Polar Antártico, ok? E o oposto ocorre nesse outro solstício, onde temos um dia inteiro de Sol no Polo Norte e um dia inteiro de escuridão no Polo Sul. Tudo bem, pessoal? Bom, então, e mais um comentário é que no equinócio, quando temos equinócios, temos exatamente 12 horas de dia e 12 horas de escuridão nessas regiões polares. Tudo bem? Aqui, ó, como podemos ver, ó, está bem dividido, ó, vamos ter 12 horas de dia e 12 horas de noite nos polos, quando estivermos em equinócio. Bom, espero que tenha ficado bastante claro para vocês. Se surgir alguma dúvida, deixe nos comentários que eu irei responder. Tudo bem? Bom, outra coisa que eu queria falar antes de acabar a aula é que eu já tenho mais uns materiais gravados, certo? Eu não postei nenhuma aula faz uma semana porque eu estava justamente preparando mais materiais e já temos outras aulas prontas e irei gravando e enviando aqui no nosso canal. Tudo bem, pessoal? Vamos seguir firmes aí na nossa trajetória para fazer uma prova bastante boa na OBA, para garantirmos nossa medalha. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um joinha, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos que gostam de Olimpíadas e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal!